Boa noite, irmãs. Estamos chegando ao final desse estudo no livro Feminilidade Radical. Estamos chegando agora no capítulo 8, que tem como tema Fé Feminina, e vou estar passando agora para as irmãs as minhas impressões sobre este capítulo. Nesse capítulo nós vamos observar algumas questões que promoveram e incentivaram o feminismo dentro da igreja e o impacto que esse movimento causou até mesmo no dia a dia das nossas igrejas. Como vimos ao longo desse livro, a ideologia feminista surgiu de observações parcialmente corretas, mas ofereceu interpretações erradas e falhas. E foi isso que aconteceu com a influência dele no meio cristão. Onde quer que exista seres humanos, nós sabemos que haverá pecado e imperfeição. Por isso, o ensino bíblico sobre masculinidade e feminilidade deve ser feito de forma clara. A igreja precisa equipar o povo de Deus para pensar biblicamente sobre todas as questões da vida, incluindo as questões de gênero e os relacionamentos. Por isso que é muito importante que nós tenhamos esse momento, e que bom que nós tivemos durante esse tempo esse momento de estudo nesse assunto, que é um assunto super atual, que está na nossa sociedade, está inserida na sociedade em que estamos. E é muito bom que nós cristãos estejamos a par do que está acontecendo à nossa volta, para que a gente até não estimule mais e mais pensamentos de pessoas descrentes. Como já ouvi muitas vezes pessoas descrentes afirmarem que os cristãos são pessoas alienadas, né? Então que seja um pontapé inicial para que a gente possa buscar ainda mais informações biblicamente sobre o feminismo e sobre o impacto que esse movimento tem causado em nosso meio. Mas voltando aqui para as minhas observações, a questão da liderança na igreja foi um fator para o surgimento do feminismo, e foi um fator muito forte para o surgimento desse movimento. As primeiras feministas listaram queixas contra a igreja no mesmo documento das queixas contra instituições seculares. Quando as desigualdades na participação das mulheres foram destacadas, a partir do desenvolvimento do feminismo, a igreja perdeu a oportunidade de corretamente reestruturar os padrões encontrados no Novo Testamento que dignificam a mulher. Não sei quais de vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi de feministas ferrenhas que a Bíblia é machista, entre outras coisas, mas resumindo aqui, até mesmo a questão de Paulo no Novo Testamento, né? Que Paulo era machista. E eu não vou citar todos os exemplos, mas só para citar alguns exemplos da relação que Paulo teve com mulheres e uma relação de respeito, de confiança. Paulo, ele evangelizou Lídia, por exemplo, em Filipos, e foi na casa dela que foi, vamos dizer assim, que foi criada a primeira igreja lá na Europa, né? E também tem Febe, que foi a quem Paulo confiou o envio da carta aos romanos, só para citar dois exemplos. Então nós já vemos que cai por terra esse argumento de que Paulo não tinha o respeito pelas mulheres. E a partir de toda essa questão do feminismo, trazer para a igreja o desrespeito à mulher na religião, a partir daí o feminismo foi ganhando força e havia muitos encontros que reuniam milhares de pessoas, as chamadas cruzadas, e a maioria dessas pessoas eram mulheres. Era permitido a elas orar em voz alta em ajuntamentos mistos, uma prática incomum nesse período, lá no século XIX. Embora não haja nada nas escrituras que proíba a mulher de orar em voz alta, isso levou a uma aceitação não bíblica da ordenação de mulheres. E essa questão delas orarem em voz alta e não era permitido antes, é toda uma confusão que muitas pessoas até hoje têm lá no texto de 1 Timóteo 2, depois as irmãs podem ler com calma, 1 Timóteo 2, do 11 ao 15, em que Paulo admoesta que as mulheres elas aprendam em silêncio. Só que nesse caso, quando a gente tira, nós já ouvimos muito isso, né? Quando a gente tira o texto do contexto, causa confusão. Então, quando nós tiramos o texto do contexto, realmente fica confuso. Mas se nós formos ver
o contexto dessa situação, havia mulheres que estavam querendo tomar a posição que não cabiam a elas, que cabia aos homens, a posição de ensinar. E no decorrer desse trecho, eu vou repetir aqui, 1 Timóteo 2, do 11 ao 15, é disso que Paulo está falando, que as mulheres tinham que ficar em silêncio, porque elas não deveriam ensinar aos homens a posição de ministrar, no caso, a posição de pastorado, que era exatamente o que estava acontecendo com o surgimento do feminismo, na religião, essa questão aqui que eu falei das cruzadas. Então, isso foi só um pontapé inicial para as mulheres também estarem recebendo ordenação para o pastorado. Consequentemente, as feministas ditas cristãs começaram a buscar a inclusão de mulheres nas hierarquias de liderança na igreja, sem uma análise clara se as próprias hierarquias estavam estruturadas de acordo com o padrão bíblico. Para justificar suas ideias, as feministas usaram 2 métodos de interpretar a Bíblia. Primeiro, elas contradisseram o argumento daqueles que limitavam o papel de liderança das mulheres, citando passagens que falavam da igualdade de homens e mulheres. Mais uma vez eu repito aqui o que eu falei. Quando nós tiramos os versículos dentro do seu contexto, nós podemos estar criando heresias, né? E segundo, elas destacaram as mulheres nas escrituras que poderiam servir como modelo de liderança feminina, tais como Débora, Ruth e Esté. No final do século XIX, as feministas começaram a rotular certos textos bíblicos como degradantes para as mulheres e duvidaram de sua autenticidade. O problema é que quando se começa a selecionar apenas recorte das escrituras ou achar certos trechos irrelevantes, é muito fácil continuar fazendo isso com outras passagens até que você tenha deixado de vez de crer na inerrância da palavra de Deus. Todo esse impacto do feminismo na igreja deu origem a uma teologia liberal, caracterizada por negar a autoridade da Bíblia, a obra salvadora de Jesus Cristo, isso só para citar apenas 2 coisas que esse impacto do feminismo trouxe para a igreja. A autoridade da Bíblia estava sendo negada, como também a obra salvadora de Jesus Cristo. Com isso, uma forma de cristianismo alternativo foi criada. Havia a negação ao monoteísmo, que é o que nós cremos, a crença que há apenas um Deus, e o Deus masculino definido por homens, como elas chamavam, o Deus bíblico, né? O Deus masculino. Então, esse Deus masculino definido por homens, caracterizado da religião judaico-cristã, era inaceitável para as feministas, já que agora a mulher estava no centro de tudo. No lugar de Deus, muitas feministas adoravam a deusas e aderiram à feitiçaria. Depois que vemos toda essa deturpação da palavra de Deus e como o evangelho foi desfeito, chegamos à conclusão de que apenas uma coisa é necessária e Jesus nos diz isso em sua palavra. Quando nos esquecemos dessas palavras de Jesus, vocês com certeza vão lembrar desse trecho bíblico em que Jesus fala que apenas uma coisa é necessária e quem dela tem não lhe será tirada. Já eu vou citar melhor. Quando nós esquecemos dessas palavras de Jesus, facilmente perdemos nossa orientação sobre os papéis do homem e da mulher. Nós ficamos entre limitar as mulheres de maneira não bíblica ou vamos para o outro extremo de dizer que não há distinção entre homens e mulheres. Sem lembrar das palavras de Jesus, nos exaltamos demais, fazendo de tudo para conseguir status e reconhecimento, coisas que são totalmente passageiras, coisas que são desse mundo, né? Na minha opinião, isso conclui de forma clara, simples e maravilhosa o que a autora quis nos passar. Apenas uma coisa nos é necessária. Quando citamos essas palavras de Jesus, rapidamente nos vem à memória o relato bíblico quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria. As irmãs com certeza conhecem, é uma história muito conhecida nossa. Marta estava preocupada em receber Jesus e seus discípulos da melhor maneira. E ela estava muito ocupada em seus afazeres domésticos, para lá e para cá, organizando a casa, organizando tudo para recebê-los. E enquanto isso, sua irmã Maria estava sentada aos pés de Jesus,
ouvindo os ensinos dele. E Marta chega para Jesus e fala: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu sirva sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Lá em Lucas 10:40. Sem diminuir a importância de seu serviço, Jesus lhe repreende: Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, mas pouco é necessário. Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Em outras palavras, adorar o Senhor e ouvi-lo falar supera qualquer outra coisa. Quando comparamos nosso serviço e nossos papéis, as nossas funções, com os dos outros, tiramos nossos olhos de Jesus e começamos a julgá-lo. Senhor, não te importas? Falamos como Marta, ao invés de adorá-lo. Essa é uma verdade libertadora, irmãs, para que sirvamos a Deus sem nenhum obstáculo e de coração sincero, que não venhamos a comparar a função de A ou de B, mas que venhamos a olhar para Cristo e buscar servi-lo e buscar adorá-lo como lhe é de direito. Isso é exatamente o que aconteceu, vamos dizer assim, em relação ao feminismo, né? Quando nós deixamos de olhar para o que nós temos que fazer e vamos nos comparar com o outro, nós acabamos deixando de olhar para o que verdadeiramente importa, no caso que Deus quer para nós. Por fim, eu quero deixar exemplos de como Jesus corrigiu falsos padrões de comportamento e nos apontou para a única coisa que realmente é necessária, tanto para homens como para mulheres: adorá-lo, né? Adorar a Deus. Jesus permitiu que Maria sentasse a seus pés para ouvir seus ensinos, quebrando normas da cultura judaica. Jesus recebeu sustento de mulheres. Um exemplo é Joana. Jesus se dirigiu a mulheres ignoradas pela sociedade, como a mulher samaritana. Resumidamente, Jesus aplicou seus ensinamentos às mulheres. E por fim, como a autora destaca, embora Jesus tenha feito muito para corrigir o status, a imagem das mulheres em seu tempo, a única coisa que ele não fez foi selecionar uma mulher para uma posição de liderança. Jesus afirmou a igualdade de homens e mulheres, como também apoiou o plano bíblico de papéis complementares. É necessário ser uma mulher ousada para viver contrariamente à sua cultura, escolhendo a glória de Cristo acima de qualquer honra pessoal, vivendo assim a nossa feminilidade radical. Eu quero encerrar deixando um texto para as irmãs que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso, irmãs, que Deus nos abençoe e que não venhamos a nos conformar com este mundo que vivemos, mas que dia a dia possamos buscar na palavra de Deus a maneira certa de honrá-lo e de agradá-lo com a nossa vida e que possamos viver essa feminilidade radical contrária aos costumes errados deste mundo. Que Deus abençoe a todas vocês. Boa noite.